diante de ter primazia, de ser pensado, de ser ressaltado, de ser reconhecido, de ver os nossos sonhos realizados, nós temos que tomar a cruz para seguir o Senhor todos os nossos dias, na nossa vida. Tá vendo? Carregar a cruz todos os nossos dias, morrendo para o mundo. Fazer parte do plano de Deus, que a única maneira de mostrar Jesus é descermos, para que ele cresça e cresça. Perceberam? E nós não podemos fazer Nós temos isso. que diminuir. Quem? O eu vai diminuindo, e Cristo vai aumentando. E quem? No novo nascido. O novo nascido começa aqui no nível espiritual e vai crescendo. Mas quando o novo nascido está aqui, ele está aqui. Então o eu dele tem que ir diminuindo para o espiritual ir crescendo. Aí ele vai se tornando a imagem e semelhança de Cristo. É espiritual, não é intelectual, não é cultural, não é financeiro, não é material. Não existe o método 1, 2, 3, 4. Nós só precisamos reconhecer que essa é a vontade de Deus, dizer, Senhor, é isso que eu também quero. Não tenha medo de se entregar a Deus, de se consagrar a Deus, dizer, Senhor, faça tudo, opere a morte em mim. Porque quando ele opera a morte, ele vai trazer a seguir a ressurreição. Não tenha medo de Deus, que nada foge do seu controle. Ele é um Pai amoroso, mas nós precisamos experimentar a cruz na vida diária para que possamos experimentar a vida ressurreta do nosso Senhor, que é tudo que importa, é tudo que nós precisamos. Esse é o nosso testemunho. O testemunho... Vou falar uma coisa muito simples para qualquer um começar a perceber. O mundo, né, as relações, as reuniões que temos aí de trabalho, as relações de trabalho ou familiares, pode ver que as pessoas não estão se ouvindo. Elas estão balançando a cabeça, mas elas não estão se ouvindo. Não se ouvem mais. O inimigo está assolando a mente humana. Eu vou conversar com as pessoas, eu falo, não entendi. Você pode repetir? Olha, eu vou falar para ver se eu entendi o que você falou. Será que eu sou anormal? Porque o ser humano começa na escola. Eu me lembro que na escola, quando eu fiz, né, faz algum tempinho, eu ficava na frente para não ser atrapalhado pelos colegas. E às vezes ainda vinha algum me tirar atenção. Quando eu ia para congresso, também. Eu ficava num lugar meio isolado, mas vinha daqui a pouco um amigo para me distrair. Era inimigo para me distrair da atenção de ouvir quem estava dando a palestra, o professor. Eu, quando dava aula, eu percebia que os caras ficavam conversando, ninguém, ou modo dizer, ninguém estava, modo dizer, me ouvindo. E hoje, nas reuniões, eu percebo que um não ouve o outro, uma balança a cabeça. A pessoa, às vezes, não escuta o que o outro falou e ainda pergunta. Eu falo assim, ele acabou de falar isso, a pessoa fica brava comigo. Então, as reuniões comigo acabam ficando longas, por quê? Porque eu quero entender o que o outro está falando. Isso é amor. Não preciso conhecer a pessoa, mas se ela fala alguma coisa, eu preciso saber o que ela está falando. Isso é amor. Amor ágape. Não ficar balançando a cabeça. Tá todo mundo bonitinho, todo mundo falando a verdade, tá todo mundo feliz, tá todo mundo se entendendo. É falso. É falso. É falso. Quem tem vida espiritual percebe isso. Aí você vai falar, brigam com você, não quero trabalhar mais com você, não quero mais isso, né? Você me estressa. Por quê? Porque não quer um relacionamento verdadeiro. Quer falso, quer ser hipócrita. Senhores, eu não estou falando isso porque eu penso isso, eu estou falando isso porque eu estudo a Bíblia, está escrito na Bíblia. Ou aquela morte de Cristo foi uma coisa correta? Cristo tinha algum pecado para morrer naquela cruz? Ou foi um baita de uma hipocrisia, uma mentira deslavada? Fizeram 6 julgamentos nele, ninguém conseguiu culpá-lo de nada, não tinha prova de nada. E ele morre da pior forma possível daquela época. Ou de todas as épocas, né? Pregado numa cruz,
Vocês imaginam o que é isso? Às vezes eu fico pensando. Meter um prego na mão, nos pés, ficar pendurado por esses pregos. Ainda depois tomar uma lança do lado. Fora uma coroa de espinho na cabeça. Fora que antes ele foi xingado, foi chicoteado, cuspiram na cara dele. Deus Filho. É para a gente entender que hoje as pessoas vão fazer a mesma coisa. Desrespeitar, não vão ouvir. E etc, etc. Não é necessariamente sair, pregar e falar de Jesus. É demonstrar ao Senhor com a nossa vida e as nossas palavras também. As pessoas precisam olhar para nós e dizer, tem alguma coisa escrita aí nesse coração. E o que está escrito não é alguma coisa. Olha, e quando eu falo, ele está falando melhor, que tem alguma coisa escrita no coração daquela pessoa que estou vendo, e eu identifico como Cristo nela, o inimigo, quando você não tem vida espiritual, que vê Cristo no outro, ataca o outro. Senhores, é incrível. É incrível. Como um cristão é atacado. Porque o inimigo pega o próprio filho, a própria filha, o próprio cônjuge, o próprio amigo, o próprio sócio, e mete na cabeça dele para atacar o cristão. Verdadeiro. E às vezes dois cristãos também se atacam se não perceber o maligno atuando na mente. Infelizmente é assim. Mas estamos aqui na academia, né? Vê se vai ter uma multidão escutando a gente aqui. Não. Nós não somos religiosos, não. Não tô, se Jesus Cristo não correu atrás de multidões, com todo o poder que ele tinha, não sou eu, como discípulo dele, que eu vou querer achar que vai ter multidão me ovacionando pelo que eu faço. Eu não estou aqui para ter uma multidão aplaudindo. Eu estou aqui para dar glória ao meu Pai Celestial. Isso é espiritual. E só eu sinto alegria no coração que eu sinto, que eu dou para Ele quando eu me sinto feliz por estar fazendo a vontade dEle. Mas ninguém vê. Mas meu coração sente. E é isso que é vida espiritual. Vida do Senhor, é manifestação da vida do Senhor. É isso que atrai as pessoas, irmãos. É Cristo em nós. Cristo em nós, Cristo manifestando em nós. Se você perguntar como isso daí, eu não sei, mas eu sei que Deus quer. E quando nós nos dispomos e oferecemos, o Espírito Santo tem liberdade para começar a agir. E as coisas começam a acontecer. Mas como? Parece tão fácil, mas ao mesmo tempo é tão difícil. Então, depois que ele vê o versículo 30, ele diz: que diremos? Aí eu faço como os óculos da tarde, aumenta 5 minutos aí. Então, irmãos, diante desse decreto de Deus, que não pode deixar de ocorrer, e diz que o que predestinou, chamou, os que chamou, justificou, e os que justificou também glorificou. Você só pode fazer uma coisa. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado que o Senhor, eu posso te chamar de Pai. Meu Pai Obrigado por Celestial é fazer essa obra de maravilhoso. redenção para mim. É Tem que isso. haver júbilo no nosso coração, que nós estamos dentro de um projeto determinado, definido no coração Cristianismo. do nosso Senhor. Paulo diz, o que é que nós vamos dizer para essas coisas? O que é que você vai dizer para isso? Você vai dizer, predestinação significa isso, fulano falou isso, fulano falou aquilo, chamou quer dizer isso, e você sai de todas as considerações e não viu nada. Às vezes vê sim, não é esse o caso.